Num mundo cada vez mais polarizado, onde a busca por significado e propósito ganha força, emerge uma obra que resgata as antigas tradições gnósticas e questiona as visões convencionais sobre a história humana e seu lugar no cosmos. Reintegração Cósmica, do escritor brasileiro Jean Val Elan, pseudônimo de Rogério de Almeida Freitas, convida a uma jornada que entrelaça a trajetória da Terra com eventos cósmicos de escala épica. Para quem nos Estados Unidos não conhece Elan, vale situá-lo. Ele é um autor que explora convergências entre o cristianismo, a doutrina espírita de Allan Kardec e as pesquisas ufológicas, ancorando-se num espiritualismo universalista e na ideia de cidadania planetária. Sua obra dialoga com as inquietudes existenciais que atravessam a sociedade atual. Elan não se apresenta explicitamente como médium, mas relatos de pessoas próximas, incluindo seu filho, descrevem experiências notáveis de suas habilidades psíquicas, uma capacidade de transitar por esferas sutis e contatar entidades espirituais que, segundo ele, lhe transmitem as informações de seus livros. Com cerca de 50 obras publicadas e mais de 100 inéditas, segundo dados de seu site oficial e entrevistas, sua produção literária impressiona. Ele mesmo chama seus escritos de fofocas cósmicas, reconhecendo que não pode provar a veracidade do que recebe. Essa postura de pedir dúvidas em vez de certezas não é comum entre autores e reforça a singularidade de sua abordagem. Como espírita, eu questionava aspectos da doutrina até mergulhar em suas obras e palestras. Elas me ofereceram um panorama convincente das grandes questões cósmicas, filosóficas e espirituais que me rondavam. Reintegração cósmica não é para quem se agarra a tronos de certezas. É uma exploração fascinante que, no meu caso, clareou um limiar que eu apenas intuía. Traz pistas sobre a vinda de Jesus e seu papel cósmico, sugerindo que o Criador do Universo não é a fonte primária que chamamos de Deus. O que me marcou foi a proximidade revelada entre espíritos elevados, o Criador e a humanidade, um vínculo que levanta a questão: nos afastamos deles por escolha ou tivemos nossas consciências aprisionadas? A frase de Jesus em João 8,32, "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará", ganha uma dimensão transcendental. A humanidade, porém, evoluiu. O espiritismo, introduzido por Kardec no século XIX, encontrou no Brasil sua maior expressão, cerca de 3,8 milhões de adeptos, ou 2% da população, segundo o IBGE de 2010, ajustado por estimativas recentes, enquanto na América do Norte não chega a 0,1%, conforme a World Christian Encyclopedia, 2021. Essa maturidade abre espaço para revelações como as de Elan, que afastam o misticismo religioso e as presunções materialistas, oferecendo uma nova lente sobre a criação, nossa essência espiritual e uma possível condição de aprisionamento. Ainda assim, a vida não precisa ser vista como castigo, mas como chance de evolução. A experiência material, com suas relações e projetos, funciona como um playground para a alma, onde memórias e sentimentos nos enriquecem. A obra Reintegração Cósmica apresenta notáveis similaridades com os escritos de Nag Hammadi, uma coleção de textos gnósticos descobertos no Egito em 1945. Assim como esses textos, a obra de Elan desafia a visão tradicional do cristianismo, apresentando uma narrativa alternativa sobre a criação, a queda da humanidade e o caminho para a redenção. Ambas as fontes exploram a dualidade entre luz e trevas, o conceito de um Deus transcendente e a importância do autoconhecimento para a libertação espiritual. A narrativa de Elan se desenrola em um palco cósmico, onde a Terra, um pequeno planeta azul na periferia da galáxia, desempenha um papel crucial. O livro nos transporta a um passado remoto, quando a Terra era um ponto de encontro para diversas raças interplanetárias, um verdadeiro caldeirão de culturas e conhecimentos.
Este período de convivência harmônica, no entanto, é abruptamente interrompido pela rebelião de Lúcifer, um ser de grande sabedoria e poder que, movido pelo orgulho e pela busca incessante por respostas sobre a natureza da divindade, desafia a autoridade do Cristo cósmico, conhecido em outras tradições como Sofia, a personificação da sabedoria. A rebelião de Lúcifer, descrita por Elam, ecoa a narrativa gnóstica da queda dos arcontes, seres celestiais que se rebelaram contra o Deus transcendente. Em ambos os casos, a rebelião é motivada pelo orgulho e pela busca pelo poder, resultando na queda desses seres e na criação de um mundo imperfeito. Assim como os gnósticos viam a matéria como uma prisão para o espírito, Elam descreve a Terra como um planeta-prisão, um local de exílio para os espíritos rebeldes. Elam nos apresenta um Lúcifer que não é o demônio maligno da tradição cristã, mas sim um ser complexo, movido por questionamentos profundos sobre a natureza da divindade. Sua busca, embora equivocada em seus métodos, reflete a busca humana por significado e propósito em um universo aparentemente indiferente. A rebelião, portanto, não é apenas um ato de desafio, mas também um reflexo da angústia existencial. A Terra, como consequência da rebelião, é isolada do resto do cosmos, entrando em um período de quarentena cósmica. Os espíritos rebeldes exilados em nosso planeta passam a reencarnar em corpos humanos, carregando consigo o peso do passado e a tendência para a negatividade. A história da humanidade, sob essa perspectiva, é uma história de quedas e reerguimentos, de lutas internas e externas, enquanto os espíritos exilados buscam a redenção. Em meio a esse cenário de trevas e sofrimento surge a figura do Cristo cósmico, Sofia, que, movido pelo amor e compaixão, decide intervir na história da Terra. Ela nos apresenta um Cristo que se despoja de sua glória celestial e encarna como um ser humano, Jesus, para compartilhar com a humanidade o caminho para a redenção. Sua missão, no entanto, não é a de um conquistador, mas sim a de um guia, que aponta o caminho para a libertação espiritual através do amor e do perdão. A narrativa de Elam se destaca pela riqueza de detalhes e pela profundidade com que explora os aspectos cósmicos e espirituais da história da humanidade. O autor descreve as diferentes raças extraterrestres que participaram da formação da humanidade, os conflitos entre as forças da luz e das trevas, a atuação dos mentores espirituais e o processo de reciclagem planetária que prepara a Terra para a reintegração cósmica. Um dos aspectos mais fascinantes da obra de Elam é a descrição detalhada do processo de reencarnação. O autor explica como os espíritos são imantados aos corpos físicos, como as leis de afinidade vibratória influenciam a escolha dos pais e como as experiências terrenas contribuem para a evolução espiritual. Essa abordagem, profundamente enraizada na doutrina espírita, oferece uma perspectiva única sobre o ciclo da vida e da morte. Elam também descreve a atuação de Javé, uma figura complexa e controversa que desempenha um papel fundamental na história da humanidade. Apresentado como um ser de grande poder e sabedoria, Javé é responsável pela criação do povo hebreu e pela preparação do caminho para a vinda de Jesus. Sua atuação, no entanto, é marcada por ambiguidades e contradições, refletindo a complexidade da natureza divina. A obra de Elam não se limita a descrever o passado, mas também aponta para o futuro. O autor prevê a reintegração da Terra à comunidade cósmica, um evento que marcará o início de uma nova era para a humanidade. Essa reintegração, no entanto, não será um processo automático, mas sim o resultado de um longo e árduo processo de transformação interior, onde a humanidade terá que superar seus vícios e limitações para alcançar um novo patamar de consciência. Reintegração Cósmica é uma obra que desafia, instiga e convida à reflexão. Sua narrativa, rica em detalhes e simbolismos, nos transporta a um universo de possibilidades onde a história da humanidade se entrelaça com a história do cosmos. A obra de Elam, assim como os escritos de Nag Hammadi, é um convite à busca pela verdade, um caminho de autoconhecimento e transformação que nos leva a questionar as nossas crenças e a expandir as nossas percepções sobre a realidade. A magnitude do drama cósmico apresentado por Elam se revela na complexidade dos personagens e nas implicações da rebelião de Lúcifer. A Terra, outrora um paraíso interplanetário,
torna-se um palco de expiação para os espíritos rebeldes, um local onde as leis kármicas se manifestam com toda a sua força. A quarentena cósmica, imposta para conter a propagação da rebelião, isola a Terra do resto do cosmos, criando um ambiente propício para a proliferação das trevas e da ignorância. Elam descreve a atuação dos mentores espirituais, seres de luz que, mesmo diante da adversidade, continuam a auxiliar a humanidade em sua jornada evolutiva. Esses mentores, muitas vezes reencarnando entre nós, semeiam as sementes do conhecimento e do amor, guiando a humanidade rumo à reintegração cósmica. A história da humanidade, sob essa perspectiva, é uma história de esperança e redenção, onde a luz, mesmo tênue, sempre encontra um caminho para brilhar. O livro destaca a importância da mediunidade como um canal de comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Elam descreve como os médiuns, através de suas habilidades, podem auxiliar os espíritos sofredores e contribuir para a limpeza energética do planeta. A mediunidade, portanto, não é apenas um fenômeno paranormal, mas sim uma ferramenta poderosa para a transformação individual e coletiva. A obra de Elam também aborda a questão da unidade planetária, um conceito fundamental para a reintegração cósmica. O autor argumenta que a humanidade precisa superar suas diferenças e se unir como uma só família para poder se reintegrar à comunidade cósmica. A unidade planetária, portanto, não é apenas um ideal utópico, mas sim uma necessidade para a sobrevivência e evolução da espécie humana. Reintegração Cósmica é uma obra complexa e multifacetada que aborda temas profundos e desafiadores. O livro oferece uma perspectiva única sobre a história da humanidade, seu lugar no cosmos e o caminho para a redenção espiritual. A obra de Elam, assim como os escritos de Nag Hammadi, é um convite à busca pela verdade, um caminho de autoconhecimento e transformação que nos leva a questionar as nossas crenças e a expandir as nossas percepções sobre a realidade. A ressonância entre reintegração cósmica e os textos de Nag Hammadi se estende além da narrativa da rebelião e da queda. Ambos exploram a importância do autoconhecimento como caminho para a libertação espiritual. Assim como os gnósticos buscavam a gnosis, o conhecimento direto da divindade, Elam enfatiza a importância da compreensão das leis cósmicas e da reforma íntima para a ascensão espiritual. Em ambos os casos, a matéria é vista como um véu que obscurece a verdadeira realidade espiritual. A encarnação, portanto, não é um fim em si mesma, mas sim uma oportunidade para o espírito aprender e evoluir. O sofrimento inerente à condição humana é visto como um catalisador para o crescimento espiritual, um meio para a purificação e a libertação do ciclo de reencarnações. Assim como os textos de Nag Hammadi apresentam uma diversidade de perspectivas e interpretações, a obra de Elam também se abre para múltiplas leituras. O autor não se apresenta como detentor da verdade absoluta, mas sim como um mensageiro, um canal para as informações que lhe são transmitidas por seres de outras dimensões. Essa postura de humildade e abertura intelectual convida o leitor a questionar, refletir e construir seu próprio entendimento sobre os temas abordados. A relevância da obra de Elam no cenário atual se manifesta na sua capacidade de conectar as antigas tradições gnósticas com as questões contemporâneas. Em um mundo cada vez mais secularizado, onde a ciência e a tecnologia dominam o discurso, a obra de Elam nos lembra da importância da espiritualidade e da busca por significado e propósito na vida. Reintegração Cósmica não é apenas um livro sobre o passado, mas também uma mensagem para o futuro. O autor nos convida a refletir sobre o nosso papel na construção de um mundo melhor. Um mundo onde a unidade, a fraternidade e o amor prevaleçam sobre as trevas da ignorância e do egoísmo. A reintegração cósmica, portanto, não é apenas um evento cósmico, mas também um processo de transformação interior, um chamado à responsabilidade individual e coletiva na construção de um futuro mais justo e harmonioso. A narrativa de Elam é rica em exemplos e citações que ilustram os conceitos complexos que ele aborda. Ao descrever a rebelião de Lúcifer, por exemplo, o autor enfatiza a importância do livre-arbítrio e as consequências do orgulho espiritual. Por orgulho do que pensava saber, Lúcifer ultrapassou o nível de convivência hierárquica e fraterna. Fortificada pela aceitação e disseminação de sua inconsequência junto aos mais desavisados, a liderança de Lúcifer cada vez mais crescia. A descrição da queda dos anjos rebeldes ecoa
a narrativa gnóstica da queda dos arcontes. Consumada a rebelião, em concordância com as altas hierarquias celestes, Sofia resolve reunir nos mundos rebelados todos os que se apresentavam irremediavelmente perturbados pela postura luciferiana, a fim de que a loucura do orgulho de Lúcifer não perturbasse a paz de espírito daqueles que permaneceram em equilíbrio. Elam descreve a Terra como um planeta-prisão, um local de exílio para os espíritos rebeldes. Prisioneiros das consequências das leis de causa e efeito, nós, habitantes reunidos há tanto tempo neste berço planetário, precisamos preparar-nos para voltar a conviver com as populações dos mundos que nos cercam. A vinda de Jesus é apresentada como um ato de amor e compaixão do Cristo cósmico. Ele que tudo era e será sempre, liberou-se por livre e espontânea vontade de todos os atributos e potencialidades inerentes à sua excelsa condição espiritual e preparou-se para mergulhar no nível físico-material mais pesado e atrasado dentre todos os mundos daquela época. Elam destaca a importância da reforma íntima como caminho para a redenção espiritual. Mais importante ainda é percebermos que a individualidade cósmica de cada um de nós já existia desde há muito e que a eternidade nos envolve o espírito na longa jornada evolutiva. Quando e como chegaremos lá dependerá exclusivamente do livre-arbítrio do nosso espírito. Reintegração Cósmica é uma obra que nos convida a uma jornada de autodescoberta, uma exploração dos mistérios da vida e do cosmos. A narrativa de Elam, entrelaçando a história da Terra com eventos cósmicos de proporções épicas, desafia as nossas percepções convencionais e nos convida a expandir a nossa consciência. O livro, com suas similaridades com os escritos de Nag Hammadi, nos lembra da antiguidade da busca humana por significado e propósito. A rebelião de Lúcifer, a queda dos anjos, a vinda de Jesus e a promessa da reintegração cósmica são temas que ressoam com as questões existenciais que permeiam a humanidade desde os primórdios. A obra de Elam é um chamado ao despertar espiritual, um convite à responsabilidade individual e coletiva na construção de um futuro melhor. A reintegração cósmica, portanto, não é apenas um evento distante, mas sim um processo que se inicia em cada um de nós, na medida em que buscamos a transformação interior e nos abrimos para a compreensão de uma realidade maior. Em um mundo cada vez mais polarizado, onde a busca por significado e propósito se intensifica, Reintegração Cósmica surge como uma obra fundamental para a compreensão do nosso tempo e dos desafios que nos aguardam. O livro nos convida a olhar para o passado, a refletir sobre o presente e a construir um futuro mais justo, harmonioso e conectado com a sabedoria do cosmos. Espero que você tenha gostado deste resumo e deseje conhecer mais sobre esta e outras obras do autor. Para mim, ela abriu um caminho para respostas que eu sempre busquei, tornando o nosso mundo um lugar que faz mais sentido. Se você gostou deste conteúdo, dê seu like, subscreva no canal e ative as notificações. Grato por nos acompanhar.